nós temos também que colocar aqui o objeto lícito. Não vais poder pleitear nada que foi lícito, né? Neste caso, a prática de simulações processuais ou mesmo o uso da lei para fins ilícitos devem ser coibidas. Aliás, caiu na prova de vocês, e eu me lembro, uma questão que dizia que se as partes fazem um conluio para simular o ato processual, ele era uma litigância de má-fé, e era essa a alternativa, caiu na prova de vocês. Bom, e também a forma prescrita em lei, né? Forma prescrita ou não proibida em lei, não defesa em lei. Então, o ato processual, ele tem uma forma, né? Ele tem uma forma de ser praticado. Se você não pratica de acordo com aquela forma, vai haver consequência. Essas consequências é que se chamam nulidades processuais ou invalidades processuais, né? Já que nós estamos denominando essa aula de invalidades processuais. E quando esse requisito, né? Quanto a esse requisito, é de grande importância, devido ao caráter eminentemente instrumental do processo civil brasileiro. Significa dizer que mesmo eu tendo a forma prescrita em lei, se o ato processual for praticado de outra forma e que atinge o seu objetivo, ele é considerado válido, né? Então, a falta da forma prescrita pode muitas vezes impedir que se alcance os objetivos do processo. Mas se eu consigo praticar o ato processual de outra forma e atinge o objetivo do processo, como naquele caso que nós vimos do cidadão que comparece ao cartório e o escrivão lhe dá a ciência, não tenho por que dizer que o ato foi inválido, não tenho por que dizer que houve prejuízo, se ele teve ciência com antecedência. Aí você poderia me dizer assim, não, professor Franklin, mas ele compareceu um dia antes da audiência, não teve tempo de preparar a sua defesa. Aí eu me calo. Realmente aí haveria uma invalidade. Mas se ele teve tempo para preparar a sua defesa, não há que se falar em nulidade processual. Forma dos atos jurídicos, né? Então, quanto à forma, os atos jurídicos podem ser divididos em geral em solenes, aqueles que exigem alguma forma escrita, né? E tem que ser estabelecidos em termo, lugar, tempo certo e expressamente designados em lei. Então, uma audiência, ela tem o horário dela, ela tem o termo, ela tem o local para ser realizada. Isso são as solenidades da audiência. O nosso tribunal do júri é uma série de formalidades. Você não pode fazer uma sessão que não tenha 21 jurados, não tenha pelo menos 15. Você não pode fazer um tribunal do júri com menos de 7. Você não pode fazer tribunal do júri, por exemplo, em que eu não tenha aqueles sorteios periódicos para que aquelas pessoas notórias, de notória idoneidade, sejam chamadas a participar para representar a sociedade no júri. Então tem toda uma formalidade. E eu tenho também, evidentemente, os não solenes, que têm forma livre, não seguem os meios convencionais, só ocorrem quando a lei expressamente não exigiu uma forma determinada para a solução do litígio. Então tem atos que são tranquilos. Por exemplo, se um juiz quisesse fazer, o que você acha? Uma sentença em verso, ele poderia fazer? Ele não vai fazer em prosa, ele vai fazer em verso uma sentença, ele pode. Teve um juiz que na época do... Tu achas que não? Tu achas que pode? Vocês lembram, não sei se vocês se lembram, vocês talvez não se lembrem, mas na época do Collor, teve um juiz que quando o Collor prendeu o dinheiro da galera, ele fez a sentença em verso, um juiz federal. E ele dizia mais ou menos assim: visto os autos, feito o relatório e atento aos fatos importantes, vou agora julgar o petitório que me foi feito pelos impetrantes, sempre atento à lei maior e ao petróleo, como sempre procurei fazer antes. E aí ele vai discorrendo a sentença dele em versos. Isso há aí uma nulidade?
Vocês acham que é uma nulidade absoluta, uma nulidade relativa, um ato inexistente? Sim ou não? A resposta é não. Porque a sentença, gente, nesse aspecto não é solene. A única coisa que ele tem que fazer na sentença é relatório, fundamentação e conclusão, que são os requisitos da sentença. Se ele fizer a sentença inverso e colocar o relatório, a fundamentação e a conclusão, não há problema nenhum. Ah, professor, então eu posso fazer uma petição inicial inverso? Pode. Posso. Porque nesse ponto ela não é solene. Ela tem uma forma livre. Pode ser prosa ou verso. Agora, se eu tivesse um dispositivo no Código de Processo Civil que dissesse que a sentença tem que ser em prosa, aí eu me calo. Mas a sentença pode ser em prosa ou em verso. Bom, os atos solenes são instituídos não para mera burocracia, né? Mas para garantir o mínimo de segurança jurídica ao cumprimento da jurisdição, além da própria segurança das partes, né? Então eu tenho aqui uma situação em que eu tenho que ter uma segurança das partes, né? O cumprimento, vamos novamente lá, os atos solenes são instituídos não por mera burocracia, mas para garantir o mínimo de segurança jurídica ao cumprimento da jurisdição, além da própria segurança das partes nos casos de processos mais importantes. Por exemplo, muita gente questiona por que a escritura pública tem que ser feita em cartório. Mas essa exigência tem como objetivo dar uma segurança jurídica. Por que o júri tem que ser feito por 7 jurados? Inclusive querem, não sei se vocês sabem, tem um projeto que quer que sejam 8, que aí se for 4 a favor e 4 contra e der empate, é a favor do réu. Justamente para dar segurança jurídica, né? Porque você está condenando uma pessoa a uma pena de prisão, né? Que é uma coisa muito grave você prender uma pessoa. Você privar uma pessoa da sua liberdade. Bom, o que não deveria ocorrer é o excesso de formalidade. E aí a gente faz aqui uma crítica de normalmente o Brasil é muito burocrático, que existe uma série de formalidades que dificultam, que teriam efeitos procrastinatórios no decorrer do processo, fugindo às suas finalidades essenciais. Ora, existe o princípio da celeridade processual, então se eu coloco também muita formalidade no processo, eu vou emperrar o andamento do processo, e não é isso que o novo Código de Processo Civil quer. Se um determinado ato jurídico processual, a lei exigir expressamente uma forma solene de seu cumprimento, se ela não for cumprida, o ato poderá ser nulo ou anulado, dependendo do caso. Então, por exemplo, citação por edital é solene, ela exige a publicação no Diário Oficial, ela exige publicação em jornal local, ela exige que a pessoa esteja em local inacessível. Então, se eu não cumprir as formalidades legais, ela é nula. Por que ela é nula? Porque aí eu estou violando o princípio de ordem pública. É o contraditório. Se eu não dei ciência para a pessoa se defender de forma correta. Atos jurídicos processuais. Então, o CPC brasileiro, o novo CPC, adotou o critério subjetivo de classificação dos atos processuais, baseado então no sujeito que tenha praticado o ato processual, e dividir os atos processuais em atos das partes, atos do juiz, atos do escrivão ou atos do chefe da secretaria. Nós vimos essa explicação na aula de atos processuais, gente. Nós tínhamos visto, tá? Vimos aí atos processuais. Sabemos que tem os atos que são praticados pelas partes, os atos que são praticados pelo juiz. Eu novamente falo para vocês, sentenças, né? Decisões interlocutórias, simples, mistas, despachos de mero expediente, né? E os atos do escrivão, com o objetivo de desburocratizar o processo e conduzir à legítima atuação da lei, o ordenamento jurídico, em alguns casos, né?
Então, todo o objetivo do processo é, de forma rápida, chegar a uma decisão judicial que vai considerar procedente ou improcedente aquela parte, né? Anula a eficácia dos atos processuais quando estes não observarem algumas formas estabelecidas em lei. Então, se o ato não observa a forma estabelecida, eu vou ter a nulidade do ato processual. Bom, na segunda parte, nós vamos ver mais as invalidades processuais. Na segunda parte, inclusive, nós vamos falar um pouco mais de princípios nas nulidades. Eu pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?